Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O elemento cálcio reage violentamente com água, produzindo gás hidrogênio. Então, ele já está falando o que acontece aqui, uma reação. Um químico fez reagir 0,10 grama de cálcio com 0,10 decímetros cúbicos de água. Primeiramente, pessoal, o que a gente tem que entender? Porque a gente vai ter que fazer aí uma conversão de unidade. Não que para algumas pessoas isso faça diferença, mas muito não sabe o que é decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, pessoal, é a mesma coisa que litro, tá? Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, tá certo? Então, agora ficou bem mais fácil para a gente ter uma dimensão. Depois que a reação terminou, ele adicionou mais água, de modo a completar 0,5 decímetros cúbicos ou litros de solução. Então, pois muito bem. A gente pode adotar, tá? Por litro ou ml, mas vamos deixar litro aqui que fica mais, eu acho que fica mais simples, tá? Então, o item A. Escreva a equação química da reação entre o cálcio e a água. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. A. O que a gente faz, pessoal? Ele fala, cálcio reage violentamente com água, ou seja, vai formar alguma coisa, liberando o gás hidrogênio. Então, nós temos aqui, ó, cálcio mais água, ele libera o quê? Libera gás hidrogênio. Só que o cálcio, o que acontece com o cálcio, pessoal? Quando, tá, ó, só para vocês terem uma noção, vamos escrever aqui a ionização da água para a gente entender o que a gente está falando. Então, ó, tá vendo que libera H+, mais OH-. Ou seja, quando reage, tá vendo, ó, liberando um H+, da água, sofrendo a hidrólise, né? 2 hidrogênios dele vai formar o quê? Então, ó, duas águas liberam 2H+, 2OH-. 2H+, pessoal, eles formam o quê? Gás hidrogênio. Aí é uma reação de oxirredução, tudo, tá? Mas não é o que está pedindo, só para a gente entender o que está acontecendo. Para nós aprendermos a montar a equação. Então, cálcio, o metal cálcio, tá? Em presença de água, libera H2. Opa, se ele libera H2, pessoal, o que acontece? Tá vendo que me sobrou hidroxila? Vai me formar uma base. Então, caso vocês conheçam isso daqui, ó, HOH2. Mas eu posso escrever ela assim também, tá? Ó, para ficar até mais fácil para a gente fazer o item B, porque ele vai pedir para calcular o pH da solução. Então, a partir da A, a gente calcula o B. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Toda vez que a gente não souber, ou nesse caso, está falando que um metal, o elemento cálcio, ele não falou nem hidróxido de cálcio, nem óxido de cálcio, ele não falou. Ele falou o elemento cálcio, tá? Então, acontece isso. Só que eu vou escrever esse hidróxido de cálcio ionizado. Assim, ó. Então, ó. Mais água. Libera gás hidrogênio, que é o próprio enunciado fala. E a ionização, pessoal, não vai ficar isso daqui, ó. Cálcio 2+, mais 2 hidroxilas. Ah, mas nesse caso, eu tenho que saber a carga do cálcio? É bom. Só que o seguinte, dá pra gente também raciocinar desse jeito aqui, ó. Se uma água libera um H+, eu preciso de H2, que é gás hidrogênio, H2. Eu vou precisar de 2 hidrogênios, ou seja, eu vou precisar de 2 águas. Tendo 2 águas, liberando 2H+, por oxidação, ele vira H2 e sobra 2 hidroxilas. Que é exatamente isso daqui. E balanceando, então, esse caso, aqui, eu coloco 2 águas aqui. Certo? Então, a primeira eu montei para a gente ter uma noção. Não está balanceada. Agora se encontra balanceada. Tá certo? Então, essa é a equação. Chatinho? Concordo. Não é difícil, mas é chato. Porque você tem que ter certos conceitos para a gente montar. Então, vamos lá. B. Calcule o pH da solução. Opa! Então, a gente tem que ter o quê? Ó? Tá vendo que a solução, pessoal, liberou OH-? Se ela liberou OH-, a gente tem que ter uma noção de que
nós temos que ter uma noção de que a gente vai calcular pOH, para depois calcular o pH, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, olhem, está balanceada a minha equação? Aqui, ó, eu vou até colocar B aqui, ó, para a gente continuar fazendo o cálculo. Essa equação está balanceada? Está balanceada, tá? Pausa e verifica. Agora a gente vai fazer cálculo estequiométrico. Tá vendo que ele está falando aqui, ó, 40 gramas, né, é a massa atômica ou a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, ou seja, 1 mol de cálcio eu tenho 40 gramas. Vamos fazer o cálculo estequiométrico aqui direto. Por quê? Porque nós temos volumes. Ele veio de 0,10 e a gente adicionou até 0,5. Então, o que a gente tem que ter noção aqui, pessoal? Ó, só no cálcio, tá? Cálcio, 1 mol dele não é 40 gramas? Se é 40 gramas, ele liberou, com a água, ele liberou quantos OH-? Tá? Não lembra que a gente vai calcular pH, mas a gente não tem H+. A gente tem OH-. Ele não liberou 2 mols de OH-? 0,10 grama vai liberar quanto? X, certo? Então, a nossa regrinha de 3 está montada, tá certo? Isso eu fiz de uma forma direta, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Fazendo a regra de 3, não vai ter isso aqui, ó. 40x é igual 2 vezes 0,10. X é igual 2 vezes 0,10. Não é 0,20 dividido por 40. Quanto que vai me dar isso daqui, pessoal? Pega a calculadora, não tem problema, tá? A gente vai chegar... Eu já vou colocar, ó, se você pegar a calculadora, vai chegar nisso daqui, né? Ó, 0,005 mol de OH-, certo? Só que é bom a gente colocar em notação científica. Por quê? Porque a gente vai utilizar a base 10, tá certo? Utilizando a base 10, vai ficar mais fácil da gente fazer os cálculos, tá certo? Então, vamos lá. Colocando na base 10, ó, vai ficar, ó, a minha vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3. Então, não vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol? Exatamente isso, certo? Exatamente isso daqui. Tá certo? Então, nós temos essa concentração de OH- que é liberado com 10 gramas. 0,10 gramas, desculpa. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que calcular, isso seria para 0,10 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro. Só que ele adicionou água. Se ele adicionou água, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer em relação a esse volume aqui. Nós podemos fazer, pessoal, até de 2 jeitos, mas a gente pode utilizar também a fórmula direto. Como assim a fórmula direto? Deixa eu fechar aqui, ó. A gente pode calcular a massa, né, a concentração molar, que nada mais é que o quê? Número de mols dividido por volume obrigatoriamente em litros. Eu não tenho massa aqui do hidróxido, que também não nos importa, e nem a massa molar dele. Então, a gente pode número de mols direto. Quando a gente faz esse cálculo aqui, pessoal, a gente faz isso daqui, ó. Então, nós temos, ó, concentração molar. Qual que é? Não é 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol, dividido, qual que é o meu volume final? Não é 0,5? Se for 0,5, pessoal, o que ele está falando aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui, ó, 0,5 litros, que é decímetros cúbicos, não é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1 litro? Então, a gente pode utilizar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Qual que vai ser minha concentração molar do OH-? Não vai, ó, 5 com 5 vai dar 1. Vezes 10, que a base 10 eu mantenho,
e subtraio os expoentes, tá certo? Menos 3 menos menos 1 não vai ser menos 3 mais 1, ou seja, menos 2 mol por litro. Então, descobrimos a concentração, vou até colocar aqui, né? Vamos colocar concentração de OH-, tá certo? Que é o que a gente acabou de calcular. Porque a gente calculou a concentração de OH- em meio litro de solução. Isso aqui foi para iniciar. Depois ele completou a água até meio litro. Opa, então a gente tem a concentração, o volume final lá, certo? A gente tem que ficar muito esperto nisso. Então vamos lá. Descobrindo a concentração de OH-, então nós temos o que aqui, ó? Concentração de OH- vale 1. É a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 mol por litro. Só que ele vai pedir o quê? Ele quer o pH e nós não temos H+, nós temos OH-. O que a gente faz? Como que a gente calcula? Dá para a gente fazer o pOH. Como que é o pOH? Não é menos log da concentração hidroxiliônica? A gente calcula a concentração de OH-. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Então vamos lá, não vai ser pOH é igual menos log da concentração de 10 elevado a menos 2. Pessoal, toda vez que a gente tiver apenas um número na base 10, olha lá, não é 10 vezes elevado a menos 2, mas e 1? 1 deixa quieto. Não precisa se preocupar com 1 no log aqui, tá? Não vai ficar assim, ó. Todo log na base 10, o valor é do expoente. Então vai ficar aqui, ó, menos, abre parênteses. Qual que é o valor do expoente da base 10? Não é menos 2? Então, ó, menos 2. Menos com menos, mais. Ou seja, achamos o pOH igual a 2. Mas ele não quer o pOH. O que ele quer? Ele quer o pH. Como que nós calculamos o pH a partir do pOH? Tem outra formulinha que a gente pode lembrar. Outra coisa também que a gente tem que lembrar. pH, qual que é a escala? Ele não vai de 0 a 14? Então a gente tem que entender o quê? Que pH mais pOH tem que ser igual a 14. Lembram disso? Eu sei que vai ser um pouquinho chatinho lembrar. Mas nós temos o valor de pH? Não, é o que a gente vai descobrir. Mais 2, que é o valor de pOH, tem que ser igual a 14. Então, pH igual o 2 passa para o outro lado subtraindo. O nosso pH é igual a 12. Então, descobrimos o valor de pH. Ele tem que ser alcalino, porque está liberando OH-, ou seja, tem que ser maior que 7. Mas qual que é o valor desse pH? Tá vendo como é chatinho, pessoal? Eu acredito que seja chatinho. A gente aqui, eu acredito que lembrar essa fórmula de concentração acho que seria um pouquinho mais chato. Mas a gente teria que entender o quê? Tá vendo que ele adicionou água? Então é solução. A gente tem que fazer o cálculo de solução. Tava de 0,10, foi para meio. Indo para meio, qual é a concentração mol por litro? Então a gente calcula aqui, ó, número de mols dividido por volume obrigatoriamente em litros. Certo, pessoal? Então, daria para fazer pela regra de 3 também? Daria. Ó, 0, ó. E nós temos aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Mol tá para 0,1, assim como x estará para 0,5. Mas eu quis utilizar a fórmula para a gente consolidar certos conceitos. Daria para fazer todo esse cálculo por regra de 3? Daria. Tá? E a gente chegaria no mesmo resultado de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Pessoal, aí a gente calcula, descobrindo a concentração de hidroxilas, a gente sabe o pOH. Se o pOH é muito baixo, significa que eu tenho uma concentração de OH- muito alta. Consequentemente, meu pH é igual a 12. Certo? O meu pH. Então, ele é sim alcalino.
Pessoal, um exercício extremamente chato, mas eu tô explicando bem o passo a passo. Como eu disse já nos vídeos anteriores, coloca nos comentários se você acertou. É muito importante a gente ter esse acompanhamento. É bom até para que você entenda, ó, isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei, eu errei nisso. É bom a gente ter a noção naquilo que a gente tá errando. Tá certo? E se você chegou até aqui, ó, hashtag PH ou hashtag PH ou hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que é muito importante. Assim que eu verificar, eu já respondo para vocês. Agradecer imensamente toda a curtida, comentário e compartilhamento. Isso faz com que o YouTube divulgue cada vez mais o canal. Fica aqui meu muitíssimo obrigado, pessoal. Se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, coloca aí nos comentários também que é importante. E eu convido você a ser membro, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!